Sejam bem-vindos ao episódio 0 do Moto Podcast. Aqui ideias inspiram, histórias conectam. Eu sou a Isabela e junto com a Maísa criamos esse podcast para trazer conversas reais sobre empreendedorismo, inovação, carreira e tudo o que nos move. E hoje, nesse episódio especial de abertura, vamos contar o que nos trouxe até aqui. Falar um pouco sobre os nossos motos e, claro, revelar o que vocês podem esperar nos próximos episódios. Esse episódio é o nosso ponto de partida. E eu sou a Maísa. Criamos esse podcast porque acreditamos que boas conversas podem transformar realidades. Queremos que cada episódio seja um convite para reflexão, ação e crescimento. E para deixar tudo mais interessante, temos algumas surpresas preparadas, uma para outra. Então se preparem, porque esse papo vai ser divertido, cheio de insights e, quem sabe, até algumas revelações inesperadas. Hoje não temos convidados, mas queremos aproveitar esse momento para compartilhar um pouco da nossa trajetória e o que vocês podem esperar do Moto. Então, nada melhor do que nos apresentarmos. Aqui no Moto, valorizamos as histórias e os caminhos de cada pessoa. E para manter essa tradição, vou apresentar a mulher incrível que está ao meu lado, minha parceira de microfone e co-host Maísa. A Maísa é uma força da natureza quando o assunto é negócios, inovação e visão estratégica. CFO, empreendedora serial, alguém que está sempre buscando novas formas de transformar o mundo dos negócios. Mas não é só isso. Irmã mais velha de 4 irmãos, está sempre disposta a ajudar quem está à sua volta a sonhar mais alto e realizar os sonhos. Além de empresária, é esposa dedicada, tia babona, sommelier, especialista em drinks e cafés especiais. A autenticidade, crescimento e boas conversas são parte do que ela valoriza. E agora resolveu levar tudo isso para um podcast e é por isso que estamos aqui hoje. Seja bem-vinda ao seu próprio podcast, Maísa. Obrigada, Isa. Não sei se eu me preparei tanto assim. E aí, também, aqui como co-host do nosso podcast, temos Isabela Cavalcante, a líder que transforma desafios em soluções com leveza e humor. Com uma trajetória marcada pela versatilidade e pela capacidade de adaptação, Isabela sempre soube equilibrar estratégia e sensibilidade. Sua paixão por conectar pessoas e resolver problemas a levou a se tornar CPO e COO da MCFO, onde é braço direito de todos e de tudo. Seja criando soluções criativas, ajudando o time a crescer ou simplificando processos com suas famosas gambiarras, Isa é peça-chave na construção de um ambiente dinâmico e acolhedor. Com uma década de experiência como gerente de projetos, Isa já passou por diversas áreas e desafios, sempre com a mesma essência: fazer acontecer. Entre gestão de times, trabalho remoto e liderança, ela se destaca por sua habilidade única de transformar qualquer obstáculo em uma oportunidade de aprendizado e evolução. Esposa do gente boníssima Daniel, mãe coruja do Samuel e do Golden Joy, Isa equilibra sua vida profissional intensa com momentos de descontração e boas risadas. Aventureira, apaixonada por viagens e apreciadora de um bom vinho, ela sabe que a vida é feita de experiências e que cada história merece ser bem vivida e, claro, bem contada depois. Bem-vinda, Isa, ao seu próprio podcast. Ah, sacanagem! Sacanagem isso aí que você fez depois. Mas eu falei que ia ser surpresa. Era pergunta Tudo surpresa. Era surpresa. Eu ainda mudei um pouquinho, falei, ela não vai gostar porque eu mudei. Eu falei, amei! Eu amei, ficou muito bom. Muito bom, tem que fazer o seu depois. Eu falei, ela não vai querer que eu coloque um monte de coisa, então eu vou só colocar um tiquinho de verde. Muito bom. Agora que já falamos um pouco sobre nós, vamos falar sobre o que dá o nome a esse podcast. Maísa, conta pra gente o que significa a palavra moto. Moto vem do latim e significa mover. E com o tempo esse termo evoluiu em diferentes idiomas aí, assumindo um pouco esse significado de lema, frase guia ou algum princípio inspirador. Então se tornou aí moto, acho que é um sinônimo de conceito do que orienta a sua vida, qual o seu pensamento, o que te move, o que te impulsiona, as suas decisões e ações. E é exatamente isso que queremos construir aqui no Moto Podcast. Nosso lema aqui é que as palavras têm impacto quando colocadas em movimento. Queremos que cada conversa seja um combustível para novas reflexões e novas atitudes. E agora quero saber, Maísa, qual que é o seu moto? O meu moto é Be Brave and Bold.
E para mim é sobreviver à sua verdade, tomar decisões com coragem, é sobre seguir o caminho e não necessariamente o caminho óbvio. Então você fazer as suas escolhas e viver, né, do jeito que você acredita que deve viver. E você, Isabela, qual que é o seu moto? O meu é ser útil e transformar meu conhecimento em impacto real. Sempre acreditei que, às vezes a gente acha que o nosso conhecimento, sei lá, não serve para nada, não serve para ninguém. E você, de certa forma, consegue ajudar alguém com uma coisa que você aprendeu, às vezes de outra pessoa, por outra experiência. É uma sensação que eu gosto muito. Então, sempre tenho essa vontade de ser útil e usar meu conhecimento aí para ajudar outras pessoas. Isso me move bastante. Agora é a parte muito importante. Vamos fazer algumas perguntas, uma para outra, para que vocês possam nos conhecer aí um pouco melhor. Talvez nós duas vamos nos conhecer um pouco melhor também. E agora vamos começar. Você está preparada, Maísa? Não. Não, com certeza não. Não, mas eu peguei leve. Eu fui A Isa super é leve. muito curiosa e ela faz as melhores Não, perguntas. peguei muito leve, porque eu não queria causar hoje. Eu sei um pouco dessa história, mas acho que faz muito sentido para as pessoas ficarem sabendo e te conhecer um pouco mais também. Como que você chegou no mundo do empreendedorismo? Se sempre foi um desejo seu, algo que talvez você nem sabia e gostaria, como que você chegou a ser essa empreendedora serial que você é hoje? Bom, nunca me imaginei como empreendedora. Na minha jornada, eu sempre imaginei trabalhar em concurso público, me aposentar e fazer minha vida nesse lugar. E acabei descobrindo que eu queria novos desafios. E aí não foi nem começando a empreender, foi meio buscando novos desafios, acabei no empreendedorismo. Então, quando eu saí, né, do concurso público, eu fui estudar em Nova York para aprender inglês, porque eu imaginava que para eu ir para uma multinacional ou para alguma empresa e ter carreira eu precisaria do inglês. E nessa jornada eu descobri novos horizontes, uma possibilidade, por exemplo, ser nômade digital. E aí a minha decisão foi: eu não queria bater ponto, na verdade. E era formada em contabilidade, surgiu uma oportunidade de fazer contabilidade para uma empresa, que foi aí o meu primeiro cliente, e abracei, e nessa jornada acabei entrando no empreendedorismo. Então, acho que esse é um resumo aí inicial de como que eu cheguei nesse lugar. Mas acabei me apaixonando muito pela potência de você criar novas coisas, de criar soluções do jeito que você acredita. Me apaixonei por ter time, por ter pessoas trabalhando junto, porque são energias diferentes somadas, criando soluções. E para mim agora não consigo imaginar outra vida a não ser essa jornada, né, de construir novas soluções. E foi muito difícil se desligar efetivamente do concurso, assim, tomou a decisão primeiro, sei que você demorou para fazer isso, oficialmente. Mas foi Sim. porque foi difícil, era algo que você talvez voltaria e ficou nessa fase de dúvida e deixar essa possibilidade, mas como que foi no dia que você falou assim, agora eu tô decidida, não quero mais esse processo de concursado? Na verdade, assim, eu acho que quando a primeira vez eu decidi, foi uma licença que eu tirei, ainda tinha o vínculo. Acho que a parte mais difícil foi contar para as pessoas, porque é um lugar de você tá fazendo, né, alguma coisa que é esperado, que é legal. Tinha também a questão de tipo, toda a minha família era desse universo, então era um misto de medo de assim, você tá se arriscando, jogando tudo por o alto, mais medo da reação, de depois, sabe, ter que lidar com o julgamento das pessoas, Uhum. porque quando eu decidi, eu falei, nossa, fazia muito sentido, quero tentar, quero viver a vida do jeito que eu quero viver, vamos lá, e aí essa foi, acho que, a parte mais difícil. E aí eu sou uma pessoa que penso em 20 cenários, então apesar de, tipo, eu quero viver desse jeito, eu tô sempre pensando se tudo der errado, quais são os planos A, B, C, D e F. Então eu não imaginava voltar pro concurso, mas fiquei com a licença como assim, um backup. Se alguma coisa der muito errado, tinha ali a possibilidade, então segurei até não dá mais. E aí foi quando eu me desliguei do concurso.
Eu me lembro disso. Eu não sei se foi no ano que eu tava, entrei na MCFO e tinha essa questão, chegou o último ano de se desligar. Não sei por que Não, não não, não tem. era uma possibilidade, mas era, foi isso. Mas para mim Sim. era uma burocracia. Mas eu deixei, falei, não gasta nada, Tem. deixar lá e é nesse cenário de tipo um seguro para se sentir aí Tem. mais segura, mais confiante. Sim, sim. Não, muito bom, eu lembrei disso hoje. Eu me lembro de alguma coisa que ela ia, era o último ano dela se desligar oficialmente do banco e tal, pra ver se isso era possível ou não. E tem outra coisa bem curiosa sobre você, que são alguns hobbies que você tem, mas não necessariamente coisas que você faz, talvez frequentemente, mas coisas que você gosta e, tipo, você vai estudar e vai tirar um certificado. Não são hobbies normais. Ou pelo Eu menos sou uma não. pessoa tão normal. Não. Na verdade, eu comecei a estudar sozinha, sobre chá. É um estudo Hum. muito interessante, que é quase como pessoas, chás. É Ai, assim, você é tão normalzinha. você precisa É. passar por processo, sabe? Precisa ter adversidades na vida para você ser um chá de qualidade. Então, para mim, isso foi muito intrigante. E depois de café, fiz alguns cursos rápidos, fui visitar alguns lugares também, né, que faz torra, explica um pouco Uhum. do processo. E depois no curso, tive também um pouco disso. E de drinks também. De drinks eu também comecei uma temporada testando em casa, fazendo esse exercício de estudar, ver um pouco como que é feito, as bases, quais são as bebidas que incluem cada tipo de drink, o que você precisa fazer no processo. E aí, quando eu fui estudar sobre vinho, fazia pouco tempo que eu consumia vinho, eu falei, vou fazer um curso completo, que aí já entra nessa Sim, jornada e depois é uma jornada, acho que para a vida toda você aprender, né? Então, sim. Você chegou a conhecer aquela do Coffee Lab? fui lá. Fiz assim a experiência só lá, um lugar muito, muito legal, os cafés maravilhosos. E hoje em dia, tipo, amo café com gramas especiais. Não, eu descobri recente isso. Eu tomava qualquer café. Qualquer um. Tipo, primeiro eu passei pela fase do açúcar, né? Que eu usava açúcar. Aí depois sem açúcar. Geralmente eu não gosto de bebidas doce. Eu gosto de doce, mas não bebida Uhum. doce. E aí o café especial eu conheci aqui. Acredita? Conheci aqui no Rio Grande do Sul. E aí agora eu tô insuportável. Não tomo mais nenhum café ruim. Critico todos os outros cafés. Eu detestei ficar É, sabendo. É sério. é um problema mesmo. É um problema. Eu Você tem que sempre pagar gostei de R$ 15 a café. xícara agora, entendeu? Não tomo os cafés que servem nos restaurantes de graça, porque eu sei que vou achar ruim. Virou muito, muito chato, na verdade. Mas eu conheci aqui. Aí você fica meio bitolado, assim, tipo, deixa eu ver se eu sinto. Igual o vinho, né? Essa questão de Sim. notas. Não tinha nem ideia de que existia isso com café. Achava que o café era tudo igual, tipo, um bom e um menos bom, mas não que Mas tinha essas. para mim é intrigante porque tudo isso são como pessoas para mim. É tipo, sabe, você tem que passar por um processo para ficar melhor, você tem que conseguir aprender até para você desenvolver o paladar, não é? Pegou um café e você já consegue apreciar, você precisa desenvolver o seu paladar Sim. também para conseguir apreciar. E para mim esse é o processo de você envelhecer, mas nem gosto de usar essa palavra, mas amadurecer. E eu amo envelhecer e amadurecer porque parece que a vida só fica melhor, com mais sabor, você consegue ver nuances que não são necessariamente óbvias, né? Igual na bebida, você vai sentir, se você não tem um paladar apurado, você não consegue perceber. Então a Uhum. vida também é assim, tem muita coisa especial, muita coisa incrível, mas você precisa aprender a olhar, apreciar, degustar. Não, muito bom. Mas não é muito normal. Ainda assim. Juntar E todas as. falando de pessoas não normais, talvez eu atraia elas. A Sara. Deve ser, deve ser. Queria que você me contasse um pouquinho o que passou pela sua cabeça de você ter coragem aí de fazer uma missão na África aos 18 Ah, anos de idade. boa. Eu,
Eu sempre falo que as coisas da minha vida não foi tanto por coragem. Foi, tipo, a consequência de coisas que me levaram a tomar essa decisão e parecia, naquele momento, óbvia. Então, eu sempre quis passar em faculdade pública. Nem era uma pressão dos pais, assim. Sempre foi uma coisa que eu queria. E aí, no primeiro momento, depois do terceiro ano, eu não passei. Fui fazer cursinho. Mas eu tinha isso na cabeça que era assim, eu não ia fazer mais de um ano de cursinho, porque eu não ia perder meu tempo estudando. Nunca gostei de estudar, não ia ser Samuel, agora. não ouça isso. Aí eu falei, não vou perder meu tempo estudando, vai ser um ano só. E assim, me dediquei médio, nada muito médio. Eu nunca fui tão dedicada assim. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu naquela época queria fazer agronomia. Prestei nas faculdades Sua públicas cara. e tal. É minha cara, nossa. Eu nasci pra isso. É um pequeno desvio ali. Aí eu fiz não só isso, eu prestei zootecnia também. Agronomia, zootecnia e tinha mais uma outra coisa louca que não me lembro. Não me lembro agora. Mas eu queria essa área porque eu era boa em biologia e achava e não queria ser veterinária. Queria alguma coisa ligada a plantas e tal. E não passei no primeiro momento. Fiquei na lista de espera de uma das faculdades, mas achei que não ia passar e fiquei levemente frustrada. Falei, não vou de novo passar por isso. E a igreja tinha essa missão organizada aí que levava jovens, então, para outros países, mas tinham outras opções. Tinha Europa, tinha Estados Unidos. Mas eu falei, não, eu não vou sair da minha casa para fazer um negócio na Europa que eu possa futuramente viajar, não que eu não quisesse, eu queria. Eu vou fazer uma coisa que vai ser diferente e eu sentia que eu precisava ter o inglês na minha carreira. Nunca imaginei que ia depois para administração, ia para empresa. O que eu ia fazer com inglês? Desculpa os agrônomos, mas o que eu ia fazer com inglês na plantação? Para ler o rótulo do veneno? Não sei. Mas eu achava que eu precisava, alguma coisa eu achava que eu precisava. E aí fui, então, me inscrever. Só que naquela época, você tinha que escrever e Nossa, que vergonha contar isso. Depois eu posso cortar. Que o formulário tinha que escrever, já tinha que responder em inglês. Só que eu não tinha zero aptidão para escrever. E não tinha chat de PT, era tipo, o máximo tinha um Google, mas tipo, não dava tempo de eu falar, deixa eu pesquisar o que eu vou escrever. E aí falei com um amigo meu. Falei, vem aqui, eu preciso que você me ajude a responder isso aqui. E ele ficou bem mal, porque tava respondendo por mim. Imagina, conhecendo ele. E agora tá sendo citado ainda. Conhecendo ele, você pode imaginar o quanto ele ficou mal de ter que escrever, mas me ajudou muito. Respondi, fiz lá o carão de que sabia falar e fui. E fui. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Porque E precisava falar inglês. Calma. Precisava. Só que não eu era achei... assim, eles estavam querendo. Só tá formulário e burocracia. Não. Cara, só que eu não tinha pensado nisso. Quando eu cheguei no avião, eu tava me achando, falei, consegui driblar todo mundo com a minha gambiarra. Só que eu esqueci que depois eu ia ser testada com a vida, né? E aí eu cheguei lá no avião, e já fui pela South Africa, então uma empresa que tava todo mundo falando inglês. Aí a aeromoça chegou pra mim e falou assim, chicken or beef? Eu não entendi. Eu fiquei olhando pra ela. Eu não entendi. Aí eu fiquei morrendo de medo, porque eu falei, já era. Eu, na verdade, não sei nada mesmo de inglês. Porque até então eu tinha feito o curso de inglês e achava que sabia. E aí eu fiquei muito nervosa, eu tinha ido com outros brasileiros, mas aí eles já me descobriram. Não, ali eles descobriram que eu era uma fraude. Porque daí eu não sabia nada. Aí eu cheguei, as pessoas falavam comigo, você quer tomar banho? Não entendia nada. E aí eu tive que ir lá fazer curso de inglês. Foi assim... Foi terrível no começo. Eu queria desistir na primeira semana. Não queria, eu sou super tímida, não falava com ninguém. Não conhecia ninguém. Fui lá sem conhecer. Outra loucura, não conhecia ninguém. Por que não fui com um amigo, alguma coisa? Mas não. E aí acabei que fiz o curso de inglês. E aí fui para vários países. Conheci um monte de gente que tem até hoje como amigo. Outros não. Cite nomes. Não. E essa pessoa sabe, entendeu? Se essa pessoa chegou até aqui, você pode escrever. Fala, sou eu porque você sabe. Mas enfim, foi muito bom. Depois da minha vida inteira, em todas as entrevistas de trabalho,
por incrível que pareça, ninguém perguntava o que eu tinha feito no antes, era sempre esse o assunto. Era sempre isso que motivava, às vezes, as pessoas a me chamarem para as entrevistas, porque, tipo assim, que intrigante, o que essa pessoa foi fazer, Ó, tá voluntário. vendo? Fiz uma pergunta super óbvia que todo mundo faz. Uma Só pessoa que para as super pessoas eu normal. contava outra coisa. Foi uma experiência incrível. Eu me desenvolvi muito como pessoa. Mas eu nunca contei pra ninguém que eu bordei o formulário, por exemplo. Burlei o formulário, mas eu me lasquei depois, porque daí eu tive que correr atrás. Nossa, eu fiquei desesperada. Que já tinha que saber. Todo mundo que tinha que estar lá já tinha que saber, sabe? Mas eu encontrei outros loucos que não sabiam também. Graças a Deus. Era gente louca que nem eu que foi sem falar. E aí a gente se uniu e fez cursos de inglês, e aí todo mundo se desenvolveu lá na medida do possível. Foi bem legal. E continuando um pouquinho nesse sentimento de perrengue, antes da gente mudar aí para outro assunto, como foi viajar aí com a sua mãe para Bolívia? Ah, nossa, essa história é boa. Ela é outra história que eu enganei. Eu enganei ela também. Eu não falei que é pra Bolívia, obviamente. Falei que a gente ia pro Chile. E aí não tinha ninguém, na verdade, pra ir comigo. Eu tentei outras pessoas, não tinha ninguém. E era o único momento de férias que eu tinha. Eu falei, não, vamos, a Santiago, Chile, tá logo ali. E eu antes, quando eu tinha 10 anos, foi minha primeira viagem internacional, foi pro Chile. E na época tinha um tipo de um RG escolar que chamava. É aí que a gente denuncia a idade, RG escolar. Ninguém sabe o que é isso. Mas enfim, era o mesmo número que ia ser o Nem eu. RG. Não sabe? Era o mesmo número que ia ser o RG original, só que era um que a escola que dava, por algum motivo. E no Brasil falaram que eu podia entrar no Chile com esse RG escolar. Saí do Brasil com esse RG escolar, cheguei lá, não pude entrar. Aí fui deportada. Eu e minha mãe. E meu pai ficou. E aí, desde então, Ah, seu nunca pai tinha. viajou junto? Tava eu, meu pai e minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade, com RG Ah, escolar. E foi minha primeira viagem internacional. Fui deportada. Falaram, vocês não vão entrar. Tem que ir embora agora, porque é o último voo do Brasil. Foi bem traumático, sabe, na época, porque foi uma situação ruim. Era um grupo de pessoas que estavam viajando. Aí todo mundo falou, nossa, o que tá acontecendo, sabe? Eu era criança, né? Então foi uma situação bem traumática. E desde depois nunca mais tinha viajado, só viajei bem depois. E todas as fronteiras eu ainda tenho muito nervoso. Eu sempre. É bizarro. Eu acho que eu tenho que tratar isso no psicólogo. Eu ainda acho que alguma coisa vai acontecer e eu vou ter que voltar. Aí agora, toda a fronteira, eu paro e penso, tudo bem, qualquer coisa eu volto. E aí eu vou com mais coragem. Olha que bizarrice. E aí fui pro Chile com minha mãe de novo, né? Tinha um significado, ó, a gente não entrou aquela vez, vamos entrar agora. Inclusive fui com o passaporte, não fui com a RG que tava morrendo de medo de por algum motivo não aceitar. Aí eu falei pra ela que a gente ia pra Santiago, que ia lá conhecer outros lugares também, no litoral, e ir pro deserto do Atacama. Fotos maravilhosas, né? Lugar assim, né? Acho que um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Mostrei o lado bom. Só que lá tem um negócio, uma pegada meio diferente. As ruas são de areia, assim, sabe? Meio as ruas da cidade, do centro. E tudo é meio de barro, assim, vamos pensar assim. E eu fiquei num hostel com a minha mãe. Ela chegou, ela falou assim: Isso aqui é uma favela, Isabela. O banheiro era pra fora. Tinha uma cortininha bizarra, era um frio, a gente tomava banho fora e depois ia pro quarto. E no meio dessa viagem que eu decidi ir pra Bolívia. No caminho, eles ficam oferecendo, eu já tava lá quando eu decidi. Eles ficam oferecendo viagem de carro pra Bolívia, pra conhecer o Salar lá, e o Willy já tinha ido. Meu amigo já tinha ido, já tinha visto fotos, já tinha visto que era incrível. E aceitei. Na época custava US$ 100. Você vai ouvir você vai saber que aí já dizia que era gambiarra, que não era coisa ruim. US$ 100, 3 dias, 3 noites, para as duas com tudo pessoas. incluso. Eu pensei, nossa, uma super oportunidade. De construir história. E o dólar não tava igual hoje, não, que seria bem caro hoje. Era tipo assim, acho que era R$ 400. E era, meu Deus, maravilhoso. Daí eu fui com ela, meu Deus, foi assim, muito terrível. Foi muito, muito difícil. Passeio de carro, fronteiras assim que nem sei o que que era. Era um pessoal estranho que levou a gente. Eu fui num carro, tinha uma francesa, judoca, tipo, bem fortona, assim, era a que me consolava, que ela tava lá qualquer coisa. Eu e minha mãe.
E tinha outras pessoas em outros carros, mas nenhum brasileiro, o que dá uma sensação muito ruim, parece que você tá num ambiente mais estranho ainda. Mas E o sua que mãe ainda... topou? Ela não sabia o que tava fazendo. Aí ela foi o caminho inteiro reclamando, porque doía as costas, doía a minha, doía dela, entendeu? Dela muito mais. E vários caminhos a gente fazia a pé. Foi uma super aventura, assim. A gente ficou num hotel de sal, que a cama era de sal, a parede era de sal, o chão era sal. A gente ficou esses 3 dias, tomou uma vez banho só, de tão frio que era e as condições tão ruins. A gente com saco de dormir, dormia as duas juntas no mesmo saco de tão frio que ainda era. A gente dividia o quarto com todas essas pessoas. Então, o casal de holandês com essa francesa, eu e minha mãe no mesmo quarto. Foi bem. No mesmo. Na mesma cama. Não, eles ficavam. Só teriam 3 camas. Eles dois ficavam juntos, a gente junto e a outra moça separada. Tudo bem juntinho, assim. Foi bem bizarro, mas assim, as paisagens realmente são incríveis. E o que a gente lembra hoje é tipo a parte que foi legal, assim, de conhecer outras pessoas, de ter tido coragem. Mas eu não iria hoje, com certeza, nesse modelo, porque é muito perrengue. É muito perrengue, assim, de comida, de tudo, de passar mal por causa da altitude, de ficar comendo folha de coca. Eu tomei um remédio que não tinha rótulo nenhum, mas eles falaram assim, ó, esse remédio é bom pra altitude. Eu tomei, eu tava tão mal que eu peguei e tomei. E foi bom. Pergunta qual foi. Não sei, olha que loucura. Por que eu tomei esse remédio? Hoje em dia, não ia tomar jamais. Não tinha nada escrito, era só a parte prata, sabe? Só prata e branquinho por fora. Abri e tomei. Louca. Mas no final deu tudo certo. Tá viva. Tô viva. Nossa, mas foi tenso. Coitada, minha mãe. Sofreu. Ela sofreu bastante. Nunca mais aceitou nenhuma viagem minha. A partir daí. Não, senão não tem condição, né? Mas hoje em dia eu sou Nutella agora, só gosto de coisa boa. Nada de perrengue. Eu tenho uma pergunta agora falando sobre ali a decisão de empreender. Você falou que acabou acontecendo, né? Você empreendeu, foi por uma decisão de vida ali, não foi só, tem um desejo de empreender e aí empreendeu. Acabou chegando nisso. E a gente sabe o quanto é desafiador o mundo do empreendedorismo. Então você tem lá um sonho, mas tem uma pancada de outras coisas que são super difíceis também. Em algum momento você pensou assim, deu, chega. Eu vou pegar, vou preencher o meu currículo, vou atualizar, mandar numa empresa e trabalhar numa multinacional, que foi como eu comecei essa história toda de desejo. Teve algum momento que você pensou em desistir? Eu tô tentando pensar que já tiveram momentos muito difíceis. Não sei se. Eu acho que arrumar emprego não, porque você fica um pouco estragadinha. Eu fico pensando hoje, não sei se eu seria uma ótima funcionária. Acho que sim. Acho que sim. Sem querer ficar mudando as coisas, falar que eles estão fazendo errado. Tipo, nossa, tem um jeito bem melhor de fazer. Eles no começo não iam gostar de você. Mas eu acho que depois com o Depois de tempo. conhecer, falar, nossa, que Até que você tinha legal. razão. Mas eu acho que assim, em toda a minha trajetória, eu sempre tive muita sorte de encontrar pessoas incríveis, assim, desde o meu primeiro trabalho, de pessoas assim me ensinando como atender o telefone, até, sabe, pessoas trabalhando junto, colegas, amigos que depois viraram amigos, né, na vida, chefes que, sabe, me ajudaram a me desenvolver. E depois que eu empreendi também, então, quando eu fui contratar a primeira pessoa do meu time, foi porque eu descobri que eu nunca ia querer fazer uma coisa só, eu sempre ia querer começar uma coisa nova. E aí, pensando nisso, assim, tá, como que eu consigo não estar sempre começando do zero? Porque eu quero novos desafios, quero aprender novas coisas, o que eu posso fazer? E aí surgiu, por que você não contrata alguém, conversando com o meu marido João, para essa pessoa assim, você vai, entende, organiza, e essa outra pessoa é sua dupla. Então a ideia era ter alguém, e aí ela começa a fazer aquilo que você já organizou para você ir organizar a próxima bagunça.
Eu falo que assim, foi maravilhoso. Então, a primeira pessoa que entrou no meu time, a Aline, e fiquei viciada. E aí depois foi uma sequência de muita gente boa que eu acabei encontrando, clientes também excelentes que me deram aí a oportunidade de aprender. E cada momento que surgia uma dificuldade, surgia também uma pessoa. Então, eu lembro que em algum momento o desafio de gestão de pessoas era uma coisa muito difícil, e aí eu fui até o meu limite, comecei ali a fazer one-on-one, tudo mais, e nossa, já não tô conseguindo mais resolver problemas de pessoas. E aí lembrei, né, de uma coach que eu tive, a Caroline Moraes, e aí falei, Carol, Me tem aí como ajuda! você me ajuda a mentorar meu time, ajudar eles nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento. E aí a Carol entrou, ajudou, né, várias pessoas do meu time da época, e chegou em algum momento que assim, não, a gente precisa de gestão interna, precisa avançar, o que a gente pode fazer? E o João falou, você precisa de uma gerente, precisa de alguém aí para ajudar. E aí caiu Isabela de paraquedas no meu Obrigada, colo. João. Tipo, ó, o que você acha da Isabela? E aí veio assim, nossa, uma solução para uma dor que eu tava querendo, ainda assim controlando a ansiedade. Então, a Isa entrou para se integrar no time, a gente entendendo ali como funcionar, mas o meu desespero assim, preciso de alguém para cuidar desse pilar, porque é esse meu desespero de sempre querer o próximo desafio, e é o que eu aprendi. Para eu ter um novo desafio, eu preciso resolver o desafio anterior com alguém que tem paixão nesse lugar. E aí o próximo desafio foi quando Isabela entrou de licença maternidade. Aí bate o De desespero novo, também, não. de novo. Como que eu posso fazer isso? Então a gente já estava muito mais organizado, estruturado, mas pessoas você precisa, né, liderar e continuar nesse processo. E aí veio nessa jornada aí a Estela, com o Papo Estela, para ajudar as pessoas, acolher elas nesse momento. Antes disso, né, teve aí os meus dois outros sócios, né, a Sara e o Taka. A Sara para liderar a business, que é outro dos pilares que eu não gosto de insistir. Eu gosto de criar, gosto de transformar, de resolver problemas, mas vender não é ali a melhor das minhas skills. No passado, eu diria que se eu tivesse que viver de vendas, eu morreria de fome. Hoje em dia, eu acho que de fome eu não morro, mas não é ali a minha melhor habilidade. E o Taka também surgiu no momento, né, que o Luca, que estava no time, estava saindo, ele me ajudava com planilhas e tudo mais. Eu falei, gente, alguém conhece alguma pessoa que ama planilha? E aí veio o Taka, Nossa, que meu ama, Deus. rei das planilhas, maravilhoso. Que depois aí de engenheiro a gente brinca que hoje é mais contador do que eu e outras pessoas que estudam aí contabilidade. Então, tive assim muita sorte nessa jornada. O João, né, que é meu sócio fundador junto comigo, que apostou nessa ideia, apostou nesse sonho, me apoiou desde o início, foi meu primeiro cliente também. Então, acho que é uma vida assim de muitos encontros felizes com pessoas. E aí, quando você tem isso, é meio como se assim, não posso me dar ao luxo de desistir, preciso batalhar, porque tem muita gente construindo isso junto comigo. Não é só meu, não é só meu sonho, não é só meu trabalho, não é só meu esforço. Então, precisa fazer dar certo, precisa fazer acontecer. Então, acho que todos os momentos que eu desanimo, às vezes, sabe, bate assim, nossa, vem alguma situação difícil, eu penso assim, não, mas vale muito a pena trabalhar com essas pessoas e construir as coisas do jeito que a gente quer. Então, acho que desistir, não, arrumar emprego, não tá nos meus planos. Que bom. E olha que tem até o F. Verdade. Mas é verdade, isso quando a gente encontra pessoas que fazem a gente que motivam, né? Meio que recarrega essa energia quando a energia tá baixa, né? Você não sente que você tá sozinha nessa luta. Então tem momentos que talvez. E a vantagem de sermos diferentes é que cada um tem o seu alto e baixo, não tá todo mundo muito do baixo, todo mundo no alto, né? É que a gente se recarrega mesmo e não chega no nível de tão baixo a ponto de querer desistir. É sempre um nível baixo, mas ele tá longe de estar próximo desse cenário aí de desistir.
E falando do meu momento de desespero, que foi uma alegria para você, né? Como tem isso, como foi essa maternidade, né? Como surgiu a maternidade na sua vida? Quais foram os aprendizados que ela te trouxe? Boa, eu sou polêmica nesse assunto. Que eu... Ai, meu Deus, vou começar a hate. Não, maternidade nunca foi meu sonho de ser mãe. Eu sempre achei que isso ia acontecer em algum momento da minha vida, mas não era nenhum objetivo. Como não era casar também e tal, não era assim, ai, nossa, eu quero completar isso na minha vida. Nunca foi. Mas de certa forma tinha ali um desejo, não era também algo que eu não queria. E aconteceu, então, eu tive uma fase no começo, bem crítica de não conseguir entender o que estava acontecendo. Acho que como não foi planejado, foi um susto. E eu tipo, fiquei muito, muito insegura do tipo, o que tá acontecendo? Raramente isso acontece, né? Geralmente eu cavei pra chegar ali, mas ali era tipo assim, e agora? Eu não tinha pensado nisso, e agora eu preciso ter um outro plano, então pra mim foi bem difícil. Foi bem difícil, eu tipo, demorei pra contar pras pessoas, foi todo Imagina! 5 meses só. Não, pra você eu contei antes, viu? Sim! Mas o Mas as pessoas resto, descobriram assim, numa eu já colo, uma tava. barriga. Foi, aí ele foi. Mas porque pra mim também, eu demorei pra descobrir e demorei pra entender o que tava acontecendo também. E aí, até nascer, eu ainda não tava. Eu não tava nesse momento, sabe? E aí, enfim, então toda aquela fase de nasceu a criança, é tipo, e agora? O que eu faço? Quando falaram que podia levar pra casa? Cadê É o sozinho? É sozinho que vai Tipo pra assim, casa? como assim? Cadê o manual de instrução? Ninguém me avisou o que tem que fazer agora. Então, passado isso, né, esse processo de entender, a maternidade traz uma força diferente, uma empolgação diferente, no sentido de a sensação que você tem que, assim, no final de tudo, parece que tem uma energia guardada ali, quase que quase não, uma obrigação de você ser melhor, fazer melhor. Então, em tudo que eu tô fazendo hoje, eu penso, não, eu preciso ser melhor. E aí você descobre outras habilidades também. Coisas que eu achei que nunca ia fazer, sabe? Como ficar horas noite sem dormir. Achava que isso era impossível, era humanamente impossível. Quando você vê, você tipo, não dorme, não dorme, não dorme, fica meio louca, mas se descobre que, meu, é possível. Eu consegui porque tinha uma necessidade maior de cuidados e tal. Então, acho que o principal que eu aprendi é isso, parece que tem uma carga a mais ali, como se fosse aquele power da bateria, Bank. power bank, que é tipo assim, tem no Ah, tá. finalzinho Um aquela superpower. carga extra Uhum. de bateria, assim mesmo, de energia, mas para ser melhor, para ser um ser humano melhor, para trabalhar melhor, conseguir outras coisas e tal. Acho que nesse sentido de energia. Tem todas as outras coisas que acho que todo mundo já fala sobre maternidade, mas para mim o que eu mais senti foi essa energia e motivação de me tornar uma pessoa melhor. E nesse processo. Eu acho ainda que sou muito contra, assim, falar do hate da maternidade, porque a maioria das mães falam, e eu acredito nelas, acredito em todo mundo, tá? Acho que cada um tem sua história. Que nossa, me transformou completamente, eu sou uma nova pessoa. E eu sinto que eu não sou uma nova pessoa. Eu sou a mesma, Isabela. Eu tenho os mesmos desejos. Mas agora eu tenho mais vontade de ser melhor. E ali, então eu sou a mesma pessoa, eu tenho as mesmas ambições, as mesmas coisas que eu queria há 2 anos e meio atrás, é o que eu quero ainda para o futuro, mas com essa energia a mais de ser ainda melhor. E aí isso me fez também tomar decisões ali pessoais de entender o que eu quero para ser melhor, e aí falo assim, não, então eu vou ter que fazer, vou colocar isso em prática, porque já sabia que eu queria, mas agora eu realmente preciso ser, então, para ser uma mãe melhor. Então, se eu gosto de trabalhar, preciso transformar isso ainda melhor, porque para eu ser uma pessoa melhor. Então, foi nesse sentido que eu acho que a maternidade trouxe essa energia a mais para querer fazer coisas ainda mais incríveis e ser ainda, me desenvolver e ser uma pessoa melhor. Bom, e falando aí de sonhos que para colocar em prática, quais são os sonhos que você já realizou? Às vezes a gente não para celebrar, né, esse momento. O que estava aí na sua lista de sonhos?
e que você acredita que já realizou? Tem alguns sonhos que eu não achava que eu tinha, que foi colocando ali, fazendo esse exercício. Acho que antes também já tinha, mas como eu não tinha feito antes o exercício, não consigo dizer agora quais os sonhos que eu realizei, assim, que era um desejo, né, do passado. Mas, analisando, depois que a gente fez esse exercício dentro da MCFO de fazer o mapa dos sonhos, pensar no que eu espero, o que eu desejo, mesmo que muito futuro, que para mim é bem difícil de pensar, fui vendo depois que tinham várias outras coisas que eu já realizei, né? Então, eu tinha o desejo de ter morar no interior e ter essa vida mais tranquila. E aí hoje eu consegui ter isso. Moro numa cidade que tem muita segurança e sempre foi uma coisa que eu desejei, né? Nunca quis morar em cidade muito grande, não ter segurança. Então, essa é uma coisa que estava no meu mapa e eu conquistei. Tinha questões de certificados também, de projetos. Então, também conquistei essa. Ainda preciso mais um, mas está na lista ainda. É que é um desejo que eu sinto que eu preciso, não que eu quero mesmo. Coisas profissionais também. E eu sempre tive um desejo que eu achava que ia ser impossível. O trabalho remoto eu nem pensava que era um negócio que não estava na minha cabeça. Apesar de uma vez em uma empresa eu tinha essa possibilidade de trabalhar de casa, eu chamava isso trabalhar de casa, tipo, às vezes, que é o famoso híbrido agora. Ainda não dava esse gosto que é o trabalho remoto. Não é a mesma coisa você trabalhar híbrido do que o remoto, né? Mas eu sempre fui a funcionária revoltada com a necessidade obrigatória de usar uniforme e bater ponto. É uma revolta que eu tenho na minha vida. Todo mundo que passou comigo no trabalho sabia que eu falava disso. Eu acho ridículo fazer todo mundo usar a mesma roupa. Eu acho ridículo a gente bater ponto. Ridículo ter que esperar da hora do almoço, sendo que eu posso em outro horário. E então isso talvez fazia parte também do meu sonho. Quando eu descobri essa possibilidade que caiu no meu colo, no melhor momento possível, ali eu tinha certeza que eu estava realizando um sonho sem nem saber. Eu acho que eu sempre sonhei, era isso. Só não sabia que existia essa possibilidade. Então, não tinha materializado isso. Um dia eu quero trabalhar dessa forma. Então, foi assim, como que isso é possível? Tipo, incrível, incrível. E quando eu tô em outros lugares e trabalhando em outros lugares, assim, nossa, tipo assim, uma sensação muito, muito boa de realização mesmo, assim, é incrível. Eu sei, eu agora vejo os estagiários que trabalham com a gente, 18 anos, eu penso, cara, que sorte a sua, hein? Eu demorei mais de 30 para conhecer isso aqui. Meu Deus, sabe? Imagina ter começado a carreira já nesse formato, que super oportunidade. Então, esse também foi um dos meus sonhos, assim. Eu realizei alguns outros, mas não tô lembrando. Viagens, né? Conhecer vários países e eu amo viajar, amo viajar. Eu, tipo, ser outra pessoa na viagem. Eu sou outra Tem a personalidade. pessoa do trabalho, a Ai, pessoa da da casa e da viagem, viagem. a da casa. Na viagem, eu sou frenética, eu acordo cedo. Eu quero fazer tudo, absolutamente tudo que dá pra fazer naquele lugar, com medo de perder alguma coisa. Programo opção A, B e C, coisa que na vida eu não faço. Eu só tenho A. Às vezes a B, porque tipo, a consequência de dar errado a A é a B, né? Aí é essa, a minha B é essa. Mas na viagem, não. Tenho centenas de possibilidades para ter certeza que eu vou fazer um monte de coisa. Então, viajar também faz parte aí de coisas que eu tenho, de sonhos que eu tive. E já realizei bastante, assim. Muita oportunidade que eu já tive com relação a isso. E foi incrível. E tem mais. Aí. Ai, que divertido. Então, a gente fez esse exercício do mapa dos sonhos no final do ano passado. E aí mostrei pra Maísa 2024. em 24. E aí mostrei pra Maísa, a gente apresenta, faz esse exercício anual de apresentar e falar um pouco dos nossos sonhos. E mostrei a versão 1.0 já do meu 24 ali. E aí a Maísa falou assim: legal, mas tem pouca coisa, tá sonhando muito pouco. E tipo assim, não é pouco, que se vocês vissem, vocês iam ver que o negócio já era usado. É tipo assim, dar a volta ao mundo. Tipo, várias outras coisas. Ter casas, não sei aonde, enfim.
Mas ela falou que eu tava sonhando pouco. Aí então tive que refazer esse exercício de pensar, tá, então beleza, eu vou fazer que modo ousadia e alegria dos meus sonhos, pensar em coisas bizarras que talvez tá lá escondido. Coisas como dar entrevista num programa de entrevistas, tipo Oprah, quem sabe? Chama ela, Oprah. Oprah, me chama. Eu sei que você parou, mas as especiais mesmo, pode ser. Programa de entrevista, ter um motorhome, e ter um podcast. Tava na minha lista ali, mas assim, futuro. Futuro, nem sei quando. Era futuro muito pra frente. Afinal, eu não tava sonhando, né? Tinha que sonhar mais. E aí, mostrei pra ela. Falei, olha, tem isso, tem um podcast. No mesmo dia, ela falou assim, podcast, legal. Vamos fazer? Isso tem 2 meses. 2 meses do dia que eu falei que o podcast era o meu sonho futuro, bem futuro. Aí agora estamos aqui. O futuro aconteceu, os sonhos podem se tornar realidade. Mas ela falou, só pra deixar claro, que era pra eu sonhar mais, além do que eu tava sonhando, assim, pra frente. Eu nunca imaginei que ia ser agora. Nunca, nunca. Mas aí, ó, a gente tá aqui por conta disso. Foi assim que a gente descobriu que tinha isso em comum ali, desse desejo de ter um podcast, conversar com pessoas e o motorhome também, você acabou descobrindo que várias Não, eu já tenho pessoas... 3 pessoas. E aí fui ver depois pra alugar motorhome quanto custa, e é super caro, então vale a pena ter um e colocar o seu pra alugar, entendeu? Então eu já tô quase lá, porque já tem um grupo, né, que pode fazer o sonho vão ser acontecer. 12 pessoas, cada uma vai ficar um mês. Direito a um mês e o resto... Não, então esse é meu desafio, que eu queria rentabilizar o motorhome. Se você quer ter um motorhome e tá ouvindo esse podcast, me chama. De repente você tem uma Kombi velha, entendeu? Ou algum motorhome, sei lá, que não quer mais e eu quero reformar, enfim. Tá aí na minha lista. Eu acho esse exercício de sonhos, eu sou apaixonada por isso, então é uma jornada que eu faço desde 2020, que é colocar em imagens quais são os desejos, ambições. 2020 foi seu primeiro ano que você fez isso? Foi. Foi quando você falou pra gente fazer. Eu achei que tipo, era uma coisa que você fazia. Foi antes. Não, foi antes, então. Então, eu sou muito apaixonada por esse exercício, né, de mapa dos sonhos, que é você colocar imagens que representam desejos profundos. Fiz esse exercício em 2018, conversando aí com um amigo, Luigi. A gente estava lendo um livro junto sobre dinheiro, a energia do dinheiro, e tinha esse exercício de mapa dos sonhos e a gente fez. E é muito impressionante porque eu coloquei várias coisas assim que eu nunca nem imaginava como poderia acontecer. Então, trabalhava fixo, nunca imaginei trabalhar fora ou morar fora do país. E aí, queria morar em Nova York. Acabei depois realizando esse sonho. Morei 3 vezes lá, 3 temporadas em Nova York. Tinha sonho de morar numa casa de Pinterest, que era assim, nossa, isso daí um dia eu quero, essa casa linda, maravilhosa. E no ano passado, a gente estava refazendo o exercício de mapa de sonhos com outras pessoas também. E aí eu reparei que a casa que eu estava morando, que era alugada do Diego, você nem sabe ainda disso, era igual à foto que eu tinha colocado no mapa dos sonhos. Então, assim, eu fiquei chocada e quando a gente conversou, o Luigi, de novo, a foto que ele tinha de casa que ele queria morar também era muito parecida com a casa que ele tinha morado há alguns anos, um apartamento, tipo, o estilo da madeira, do armário da cozinha. E aí eu acho que a gente faz esse exercício, fica ali no nosso subconsciente e de alguma forma as coisas vão se realizando. E nessa última rodada que a gente fez de 2024, para mim foi uma sensação de como se as imagens que a gente coloca, elas representam alguma coisa que está dentro de nós, mas que a gente às vezes não sabe como expressar ou a gente ainda não entendeu. Então é uma imagem que não necessariamente capta tudo aquilo que você quer,
mas ele capta a essência. E aí eu já tô na minha terceira rodada de mapas de sonhos, eu fiz ele pela terceira vez em 2024. Algumas fotos eu carreguei, continua sendo a mesma foto de 2018, então vale a pena você fazer um exercício de dedicação, de ver uma imagem que representa aquilo que você quer. E outras imagens, elas se transformaram, mas é como se a essência daquilo sempre estava lá. Então, eu tinha colocado no de 2020, que foi a segunda releitura, né, a versão 2.0, eu tinha colocado que eu queria fazer um Ironman. E aí, quando eu parei para refletir, tentei correr, não gosto de correr, não gosto de nadar, não gosto de andar de bicicleta, até gosto. Eu parei para refletir, tipo, por que eu queria? Eu queria algum esporte de alta intensidade. E aí eu pensei, nossa, a escalada que eu tinha voltado a fazer, ela representa esse pilar. Então, eu estava buscando algum esporte de alta intensidade e é a mesma essência, só que alguma coisa completamente diferente. Mas para mim foi um novo aprendizado, de que assim, é bom a gente colocar para fora e como se fosse um jardim que a gente está ali plantando, nem tudo a gente vê ainda, isso daqui é uma flor amarela, uma flor rosa, mas você plantar essas sementes é essa jornada de autoconhecimento. Então, eu acredito muito que todo mundo deva sonhar ousado e se conhecer, porque todo mundo tem essa beleza, essa profundidade de dentro. E podcast já sempre foi aí conseguir causar impacto, ajudar as pessoas. É uma das coisas que está no meu mapa de sonhos desde 2018. Tentei começar um podcast com duas pessoas que quero que a gente traga aqui como convidados no nosso podcast, que é o João e o Ruben. Chegamos a gravar 3 episódios, mas nunca foram ao ar. E aí, quando a Isa me falou disso, eu falei, gente... E a gente fez o mapa de sonhos da MCFO também, como uma persona, fez um exercício com todo o time. O que a gente imagina que a MCFO quer sonhar? O que a MCFO quer no futuro? E surgiu o podcast. Eu falei, gente, é isso. É agora. Tem que acontecer esse podcast. Mas eu quero lembrar que era pro futuro, bem futuro. O futuro. Era o futuro. Já começou. A Globo já dizia. E foi na época de final de ano, né? Foi. Ai. Você falou um pouco, né, dessa descoberta de um sonho que era trabalhar remoto e apesar de ser um sonho tem os seus desafios. E o que você diz que são esses desafios e alegrias na gestão de times remoto, na gestão de projetos remotamente? O que você acabou aprendendo nessa jornada? É muito diferente. A primeira coisa que a gente tem que aceitar que tem coisas que não vão ser iguais. Elas não vão ser da mesma forma e para isso você também tem que mudar a forma como que você vai fazer essa gestão. Quando você tá com um time, você cria a conexão muito mais fácil, né? E a não conexão também. Isso acontece. Que elas conhecem você mais rápido. Mas você consegue ter, pela questão de estar fisicamente no mesmo lugar, uma conexão ali quase que óbvia de vida e tal. Você chega a assuntos pessoais muito mais rápido e isso vai criando a conexão e confiança nas pessoas. E isso tem impacto direto na gestão de pessoas. Quando elas confiam em você, tudo vai ser mais fluido também. No remoto, o esforço é maior da conexão. Você tem que criar momentos para que isso aconteça. Não vai ser o ambiente que vai fazer isso por si só. Então, você precisa ser racional essa decisão de qual vai ser o momento que eu vou criar conexão com as pessoas. A gente logo no começo não tinha essa ferramenta que eu vou comentar agora, mas hoje a gente tem uma ferramenta que parece bobo quando a gente fala que como eu vou falar, é um aplicativo que chama Donut, que a gente faz um virtual coffee, que a gente chama aqui internamente, que ele escolhe pessoas aleatórias para ter esse encontro de uma mini reunião, que seria aquela ida no banheiro, que você vai, encontra uma pessoa e conversa sobre o clima, ou vai lá tomar um cafezinho e também encontra uma pessoa de outro time que você não encontra no seu dia a dia, que normalmente no presencial você teria. E não só para gestão, mas então quando o time está conectado, então não só a pessoa que é responsável pela gestão com o time, mas entre as pessoas existe essa conexão, tudo é muito mais fluido. Então eles fazem entre eles, além de eu participar dos Virtual Coffees, eles também fazem entre eles esse momento
E isso ajuda muito no nosso dia a dia, porque ali é o momento que cada um vai falar de coisas aleatórias. É isso só falando de uma ferramenta aí que a gente usa no remoto para isso. Além de outros momentos de conexão de happy hour, que é fora do horário de trabalho, jogos, qualquer coisa que a gente consiga trazer ainda mais a pessoa, não o profissional, mas a pessoa, porque no final, mesmo na época que fazia a gestão de projetos que eu não entendia nada do assunto, mas tinha que gerenciar aquele projeto, uma grande loucura. Você gerencia pessoas que você não é gestora delas, você só gerencia aquele projeto, então já é um desafio. O gestor de pessoas eram outras pessoas, então elas não têm essa obrigação de, minha chefe tá mandando, sabe? É uma pessoa que eu tô tendo que ajudar aqui a realizar alguma coisa. E ali eu aprendi muito, porque eu tinha que conquistar elas. Eu não tinha poder de hierarquia sobre nenhuma, apesar de ter o título de gestor de projeto. Então eu era gestora do projeto. Aquelas pessoas, elas estavam ali para aquele projeto, podia ser trocado, podia ser outro, elas estavam ali e foi ali que eu aprendi a conquistar. Como conquistar? Então no remoto também é isso, é conquistar, você precisa conquistar. E para isso você precisa de ferramentas que são para o ambiente remoto. Não vai ser a mesma coisa, mas pode ser e é muito, se intencional, existe conexão. Aconteceu já de encontrar uma pessoa do time depois de 3 anos, que quando encontrei presencialmente, a sensação que eu tinha é que eu sempre tinha encontrado ela. Assim, eu não conseguia, a minha cabeça não conseguia entender que a gente nunca tinha se encontrado fisicamente. Por quê? Porque foram conexões reais. Não é porque a gente não tá se vendo fisicamente que não existe conexão real, né, entre as pessoas. Então, criar momentos que façam isso acontecer e criar conexões, e aí a gestão vai ser mais fluida, né? Não só ali no dia a dia de tarefas, não, ferramentas de tarefas, todo mundo já sabe bastante, cada um vai usar ali a que faz mais sentido pro seu negócio. Mas no final do dia, é conquistar essas pessoas para que elas confiem em você, e aí a gestão vai ser muito mais fácil, né? Então, acho que o remoto fez com que eu tivesse que pensar em conexões pontuais ali para fazer isso acontecer e não deixar um momento do presencial, sabe? Acho que é isso. Bom. E falando aí de coisas aleatórias que você já fez na sua vida, tiveram muitas. Sim. Você fez uma palestra para pessoas que trabalhavam com leite. E você tinha ainda que finalizar tomando um gole de leite. Como que É foi sacanagem. essa As pessoas experiência? não sabem que eu não tomo leite. Eu tomo leite, mas nunca puro. Nunca. Tipo, nunca. Só esse dia. Foi a última vez que eu bebi. Eu trabalhava, então, numa cooperativa. Chama ainda Cotrijal, uma super cooperativa aqui do Rio Grande do Sul, que não conhecia também o mundo de cooperativas, é um modelo de negócio muito interessante, tem essa visão de sempre ajudar as pessoas, coisa que, não que as empresas em geral não tenham, mas isso é inerente ao negócio, assim, é isso que faz o negócio ser sustentável, é todo mundo se ajudar, foi assim que começou, então é isso que tá assim no dia a dia, e é muito claro isso no dia a dia deles também, como um todo. E eu fazia parte da área de produção animal. Conhecia sobre bicho? Não, só o meu marido que era veterinário. Eu não sabia nada de bicho, nada, e acabei me envolvendo então com um projeto que já existia de gestão de custo de produção leiteira. Então eu tive que ir lá fazer planilha, criar planilhas, não deixa o Taco escutar. Criava dash no Excel, punha a vaquinha triste e feliz conforme o resultado. Era bem legal. E fazia esse acompanhamento com produtores de leite, pequenos produtores e grandes produtores. A gente começou a fazer esse projeto e ia frequentemente nas propriedades de leite lá. Eu pegava a nota fiscal, uma por uma, ia anotando tudo, tipo um Nibo. Não sei se soubesse do Nibo, já tinha feito com o Nibo. Não sabia que existia, fazia lá na planilha. E aí colocava as categorias para depois gerar gráficos mostrando, então, o quanto que eles tiveram de rentabilidade. Porque é uma dor muito grande do produtor leiteiro, a margem é muito baixa. Então, qualquer coisinha que saia ali do padrão ali, né, do que deveria, atrapalha muito a lucratividade, porque é a margem muito baixa. Então, se uma vaca ficou doente, se uma vaca morreu, se teve queda na produção, é péssimo. É péssimo. Então, a gente sim... Isso foi a parte boa, que foi que eles começaram a ver o quanto fazer a gestão
financeira podia ajudar eles no dia a dia. Que até então, eles só iam seguindo, sem fazer gestão gestão. financeira é essencial. É muito louco. Olha só. E aí teve essa necessidade de ter uma pessoa, então, que não era só, não estava olhando para a vaca como bicho, saúde, alimentação, reprodução, que é assim que tem leite, né? Não tinham já especialistas disso, mas não tinha ninguém olhando diretamente para o custo e sem ter esse viés de interesse no bicho, porque acabava que a pessoa voltava pro animal. E eu não tinha isso porque eu não tinha esse conhecimento. Então isso acabava ajudando, que eu ficava assim, tá, tudo bem, não sei se ela tá doente ou não, o que tá acontecendo, sei que não tá lucrativo. Aí só precisa descobrir o porquê. E aí o veterinário vinha e falava, porque teve doença, porque a reprodução tá baixa. E aí a gente linkava esses dados para saber se era isso mesmo com o que entrou de dinheiro naquele mês. E isso foi um projeto super legal, a gente fez em vários produtores, tipo, entrou em produtores super grandes, assim, que, por incrível que pareça, não tinham nenhum controle, tipo, produção absurda de leite e tal, e não tinham controle, tinham robôs que faziam a extração de leite, mas não tinha nenhum controle do custo. E aí surgiu a ideia de fazer, então, a maioria das pessoas que cuidam do leite na propriedade são as mulheres. Geralmente o homem fica na plantação ali, seja de soja, de milho, e as mulheres que cuidam do leite. E aí surgiu essa ideia de ter um evento para mulheres do leite. E a gente trouxe, então... até então eu tava achando maravilhosa a ideia. Tinha a menina que ia falar da saúde das vacas, a outra que ia falar da reprodução, a outra que ia falar da ração. E aí, meu gestor na época falou assim, Isabela, agora você vai falar do valor do dinheiro. Eu falei assim, você tá louco? Não vou falar. Eu não vou falar. Eu não falo no microfone, eu não sou essa pessoa. Eu sou legal aqui, ó, em 3, 4, passou disso. Começou a ter plateia, eu tô fora, não quero essa exposição. Ele insistiu, né? Fez todo um trabalho ali comigo de coach. Nem falava sobre coach, mas ele fez isso. Até eu me senti segura. E ele, assim, revisou detalhes da minha apresentação: design, cor, figura, entonação da voz, como eu ia falar no microfone. Fui no palco testar onde eu ia ficar. Tipo assim, detalhes. Me senti segura? Não. Fui insegura mesmo, mas eu me senti mais segura do que eu tava. Mais segura, eu não tava morrendo de medo. Eu não conseguia nem falar com as pessoas antes da minha vez, sabe? Eu tava, tipo assim, 100% concentrada no que eu tinha que fazer. Sou Michael Phelps aqui. Tipo assim, cara, não fala comigo. Ninguém mexe em mim. E aí foi muito legal. Porque era justamente essa ideia de trazer alguém que vai falar sem pensar na vaca em si. Eu sempre falava toda vez que entrava na propriedade, falei, pra mim, quando vocês falam vaca ou o nome eles davam nome pras vacas, sabe? O nome, eu não consigo, eu vejo o valor delas. E pra mim, hoje, vocês, de acordo com o mercado, cada uma vale 5 mil reais. Então, cada um de vocês, quantas vacas vocês têm, façam vezes 5 mil e descubram quanto vocês têm de patrimônio na mão, isso só em animais. E aí, comecei a palestra assim também. E aí é um choque, porque o menor produtor já tem muito dinheiro. O menor que a gente tinha é muito. Só que para eles ainda é o bicho, né? Tem esse valor sentimental e não financeiro. E para trazer as pessoas para esse universo do dinheiro e ver a importância disso, precisa dar esse choque, assim. Mas foi muito legal. No final, eu fiquei bem satisfeita, mas isso não me motiva a continuar palestrando. Eu ainda sou muito mais nervosa de palestrar, mas foi muito legal a experiência. Mas essa experiência que você falou, né, com o seu gestor, de te ajudar nesse processo, você acha que qual impacto isso teve no lugar de liderança, né? De você começar a olhar para esse lugar? É uma coisa que você sempre quis? O que é liderança para você? Não, nunca quis. Eu nunca quis, não era pensado, tipo, um dia eu quero chegar lá, mas a carreira foi me levando a isso. Por algumas habilidades, talvez, que tinha ali. Meus gestores falavam isso para mim desde o começo. Eu acho que você deveria ir para gestão de pessoas. E eu neguei, eu falei, não, vou para gestão de projetos. Me lembro dela, a Patrícia, da IBM, ela falou assim, legal, que o pai dela era gestor de projetos na IBM. Ela falou assim, acho que você não tá entendendo o porquê que eu tô falando isso. Porque o seu perfil, ela era gestor de pessoas, e ela falava, você é muito parecida comigo. Mas eu não achava.
Eu falava assim, não, obrigada, gostei, acho você bem legal, mas eu não quero. Porque é muito desafiador. Pessoas não têm uma cartilha, entendeu? Projeto tem uma cartilha, você segue um processo. Eu vou seguir o Waterfall, vou seguir o Agile, e aí tem ali um modo de trabalhar, tem uma rotina. Então você não precisa necessariamente lidar com. E na verdade é uma mentira, porque você vai lidar com pessoas no final do dia, né? Você vai gerenciar pessoas. Só que foi na gestão de projetos que eu descobri isso. Eu falei, cara, na verdade eu fui enganada. No final do dia eu tô gerenciando pessoas. Tipo, caí aqui. Eu tô gerenciando pessoas, expectativas, a dor, uma melhor num dia, a outra melhor no outro dia. E aí você tem que fazer elas renderem naquele dia de alguma forma, porque você precisa concluir o projeto. Então eu caí ali, mas foram aos pouquinhos. E os meus gestores me ajudaram muito, mas assim, absurdo. A como medir também, eu era muito mais agressiva. Achava que as coisas iam acontecer se eu pressionasse, por exemplo. E pelo contrário, não é? Às vezes é. Mas eu melhorei muito. Eu era muito mais assim, não dá, desse jeito não dá. Falava esse tipo de coisa no projeto. A sorte que eu trabalhei com muitos meninos, assim, que daí também nem ligavam. Eu falava, eles ignoravam. Meu estresse, colocavam no bolso. E no final eu falava assim, ih, nós vamos almoçar onde? Tipo, eles ignoravam total minha raiva. Eu não queria ver ninguém. Mas eles ainda. Mas foi bom pra mim. E aí fui aprender a medir também isso, né? A como lidar com as pessoas e a conhecer, né? Não tem, como eu falei no começo, não tem uma receita, não tem um jeito de. Faz isso aqui, que é um sucesso. Você vai aprender a lidar com pessoas. Não tem. Porque a pessoa, elas são diferentes, elas estão em momentos diferentes. E aí, o que eu mais aprendi com os últimos gestores foi a identificar as pessoas, como cada uma é, como você deve falar com cada uma. Então, desde testes de personalidade, para entender qual o perfil, mesmo aquele mais genérico possível, assim, aquele que não é um estudo psicológico da pessoa, é só assim, a pessoa tem mais tendência a ser assim do que outra coisa. Então, isso ajuda demais no dia a dia, porque você fala assim, não, você tem um estilo e você desse jeito é assim que você fala com as pessoas, mas elas vão entender de outra forma. Então, esse olhar para o outro com cuidado, conhecendo e, de novo, né, criando essas conexões reais. Acho que esse é o maior desafio. Criar conexão real com as pessoas para que elas confiem em você e você consiga aí fazer essa gestão de uma maneira mais fluida. Porque com hierarquia, você vai conseguir também. Tipo, você é o Masterchef da empresa, você também vai conseguir, entendeu? O que você quer. Mas até quando? Até que ponto? De que jeito? Talvez não vai, entendeu? Então, as pessoas vão começar... Acho que não consegue, não. Eu acho que no primeiro momento as pessoas têm a sensação de que vão conseguir. Vou falar de qualquer jeito aqui, eles vão ter que fazer. Mas isso não dura muito tempo, ou a qualidade do que você vai conseguir é muito baixa. Vai ter consequência, não tem como ser sustentável a longo prazo agir da maneira que você acha que deve. Acho que é esse. Que às vezes nem é errado, mas assim, eu acho que é assim. E não dá, você vai ter que estudar, você vai ter que descobrir que pessoas são diferentes, você vai ter que aprender como cada uma entender quais as dinâmicas que você precisa ter. Não vai ser baseado no achismo de cada um. Infelizmente e felizmente, porque você descobre o mundo quando você tá falando de pessoas. Então, se você gosta disso, pode ir que vai ser sempre novidade, porque as pessoas são as caixinhas de surpresa. Sempre dá para se surpreender. Sempre dá, Mas eu acho né? maravilhoso, assim. Eu falo que eu não sou uma pessoa de pessoas porque eu não quero ficar ali no dia a dia fazendo isso, mas eu sou apaixonada por pessoas, porque eu acho que são elas que constroem tudo que a gente quer no mundo. São pessoas, é tudo que torna bonito, dinâmico, interessante, é construído por pessoas. E para mim, eu acho que ao contrário de você, eu sempre gosto de liderar. É verdade. Você é meu Em negócio de qualquer líder do lugar. time. Em qualquer Líder do lugar que eu time. estou, eu preferia, assim, não que necessariamente eu Uhum. sempre sou a líder, mas é o meu lugar de conforto. Assim, tem que alguém decidir, beleza, tem que alguém organizar? Eu organizo aqui, que Hum. aí pronto, já resolve. Não precisa, sabe, demorar ou a gente ficar entendendo como que a gente vai organizar a dinâmica. E acho que tem um pouco, às vezes, acho que das nossas características vem um pouco da nossa trajetória. Eu acho que você falou, né? Irmã mais velha, acaba que você tá naquele lugar que
ter a responsabilidade já faz parte, já vira um lugar de conforto. Então eu penso assim, na verdade sou abençoada, porque aí já tive que aprender isso desde criança, como assumir responsabilidade, como estar nesse lugar. E que eu acho lindo quando as pessoas querem liderar. E tem esse lugar de, não é só que às vezes as pessoas, é só bônus ou é só ônus. Eu acho que como todo lugar tem as duas coisas, mas eu acho que liderar, as pessoas desejarem liderar, é uma coisa que a gente deveria incentivar, estimular, é uma coisa bonita, porque é isso, a gente precisa se organizar e aí trabalhar em time, com liderança, é uma das coisas que é um modelo, né, que funciona muito bem. Mas aí queria te perguntar, como é pra você ser filha única? Eu sou suspeita, eu amo. Eu amo. Na verdade, eu acho que eu gosto porque cresci com muitas pessoas ao meu redor da minha idade, então eu não sofri essa fase de ficar sozinha, né? Tipo, de querer brincar com outras crianças e não ter com quem brincar. Eu acho que quem passa por isso sofre mais. Então, sempre tive amigas da mesma idade, morando muito perto, que brigava tipo irmão, então tinha essa relação aí não tão intensa, né? Não dividia quarto com ninguém, então. Nem quarto, nem banheiro. Só depois de mais velho tive que passar por isso. Antes, inclusive, foi um choque na minha vida. Tipo, o que aconteceu com o meu shampoo, que sempre estava do mesmo jeito, no mesmo lugar, do nada tá acabando? Quem que tá usando? Não tinha ideia que isso podia acontecer. Então foram choques que eu tive na vida já mais velha. Mas então eu gosto muito de ser filha única, e o que me ajudou, e depois de mais velha também que eu descobri isso, foi que eu convivi muito com adultos. Então eu tenho a sensação, hoje em dia eu já sou mais velha, já passou, mas quando eu era mais jovem, que eu tinha mais facilidade em conversar com pessoas mais velhas. E eu gostava. Não era só que eu tinha facilidade, eu queria conversar. Vocês lembram que a gente começou esse podcast falando sobre quem é normal e quem não é, né, gente? Isso é sério. Depois mandei a sua opinião. Não, você vai ganhar certeza de não ser normal. Eu tinha vontade de conversar com pessoas mais velhas, de ouvir as histórias, Então isso me ajudou muito na carreira, assim, depois. Porque eu gostava de escutar a história das pessoas, e geralmente as pessoas eram mais velhas, né? Os chefes, os coordenadores, gestores, sempre foram mais velhos. Então, sempre foi uma coisa que eu gostava, e foi aumentando a minha habilidade de comunicação, também de relacionamento. Então, acho que isso me ajudou. Por quê? Porque eu era muito tímida, não tinha nenhum irmão para me ajudar ali a fazer interação social, e tive que botar os caras e fazer amizade sem querer fazer. Então, acho que acabou ajudando muito no meu processo de desenvolvimento. Acho que perde muito também, por essa questão de ter essa divisão ali de coisas e tal. Eu nunca tive problema em dividir, mas assim, você ser obrigado, né? É o meio que fez você dividir e aprender a compartilhar. Então, acho que isso tem um lado muito bom. Mas assim, acho que eu tive mais experiências boas em ser filha única do que o lado ruim, assim. Mas eu acho que muito porque eu tive muita gente da mesma idade junto comigo. Então, o lado bom também de ter companhia, eu tinha. E o lado ruim não tinha, então tava maravilhoso. Mas eu achei ótimo. Será que é por isso que você gosta tanto de Friends? Pode ser! Pode ser, tá vendo? Mais que amigo, mais que irmão, mais que irmãos, Friends. Eu acho que sim, eu tenho essas amizades até hoje, assim. As mesmas dessa infância. Então eu tenho essa sensação de esse carinho de irmão, assim, também com todas elas. Então acho que isso ajudou a não ter o lado ruim de ser sozinho, filho único. Mas já escutei relatos de pessoas que, tipo, sentiam muita falta de ter amigos, de ter alguém pra brincar no dia a dia e tal. Isso não tem acontecido com você, né? Você, pelo contrário, sentia falta de ficar sozinha. Muita você falta tinha de isso? De, tipo, quero ficar sozinha? E tipo, era impossível, né? Tinha muito, e fui entender isso depois de adulta, assim, que a gente brinca, né, que já teve episódios, eu tô lendo um livro lá de boinha, querendo, sabe, curtir o meu livro. E aí meus irmãos, tipo, me segurando na cama, falam, a gente só vai te soltar se você brincar com a gente. E aí eu achava que eu é que era terrível.
Mas eu, na verdade, estava querendo só ler o livro. Eu acho que eu era Você se sentia muito de boa. culpada por estar lendo o livro? Ou você batia Me neles? senti Você batia neles, né? também, mas era porque eu queria, tipo, chegava no limite do que eu queria Uhum, paz. Não sei se pode falar uhum. de bater ainda, gente. Entre Qualquer irmãos? coisa corta. Claro. Pode. Entre irmãos, sim. Uhum, com certeza. Eu. A gente brigava bastante, mas eu era mais velha e um ano só da segunda, né? É, Mas então. sempre fui um pouco, acho que forte também. Mas você queria ficar E sozinha. Você queria lembra ficar disso? sozinha. Queria. Queria, tipo, ficar ali no meu mundo lendo um livro. E aí, isso, depois que eu casei. Mas eu sou acostumada a sempre ter gente perto, então pra mim não é como se assim, nossa, eu Não imaginava que eu incomoda. queria ficar Não, não incomoda. Mas é tipo, as pessoas Hum, podem estar perto, mas às vezes eu queria momentos de silêncio, e é isso que eu descobri, que na verdade o que eu queria era silêncio. tá. Então já tivemos brigas assim muito grandes por causa de videogame com o João. Ah, é bem E irritante. É só por fone de aí ouvido. mas na época eu não sabia que era isso que me incomodava. E Ah. ele achava que era assim, você não gosta que eu seja feliz. Ai, mas eu não Não, você gosto já foi mesmo de feliz por sete videogame. horas. É, Sete não horas dá. jogando. Não, não Já dá. tá bom de ser feliz. É, Mas aí é. depois eu acabei descobrindo que na verdade era eu queria silêncio. E aí, colocando Aquele fone, eu não sonzinho. gosto de nada violento. Gosto das Uhum. coisas mais tranquilas. E o João gosta de videogames super violentos, filmes Hum, violentos. E aí, pra mim, parecia que eu tava numa guerra civil, então eu começava a ficar ansiosa. Mas depois é. que a gente descobriu o fone de ouvido, minha vida Sucesso. mudou a passeio. Você gosta do Então, silêncio, na verdade. do O meu não, silêncio. o meu contrário. Quando eu tô em casa, eu não gosto do silêncio. Eu ligo sozinha, eu ligo a TV. Eu preciso de um som. Claro que o videogame ia me irritar, mas eu preciso de um som. E eu me incomodo quando tem muita gente. E aí, quando as pessoas saem, nossa, me dá, tipo assim, um alívio incrível de tranquilidade, de paz. Mas não que eu gosto. Não é muito louco isso? Não que eu gosto do silêncio. Eu gosto do som, o ambiente, mas muita gente é um negócio. Porque minha casa não tinha muita gente. Nunca teve muita gente. Então, ter muita gente, talvez essa parte de ser filha única é essa diferente. E você convive com bastante gente até hoje, né? E todos vocês, na verdade. Todos vocês gostam de casa cheia. Tipo assim, pra mim é meio bizarro essa sensação. Gosto de estar todo mundo junto e viaja tudo junto na mesma casa. Nossa, Fica um mês eu acho junto, uma toda a loucura. família. Não, é insano isso. Mas como que dá certo? Que bom que os agregados deu certo também, né? Alguns De gostam mais do que os próprios integrantes. é verdade, é A gente tem verdade. um combinado, se um dia separar, o João disse que quer ficar com a família. Aí tem que se dar bem com todo mundo. Ele gosta mais. É verdade. É, não, Boa. boa. E aí eu tenho, acho que uma última pergunta aqui de curiosidade. Hum. Você já quase morreu, né? Você Uma quer pergunta leve, ganhar. uma pergunta Não, leve. você quer ganhar a disputa de quem é menos normal. Você quer que eu seja menos normal, mas isso não vai acontecer, é impossível. Eu quase morri. Eu não tive essa sensação de quase morrer, mas pelo relato das pessoas, eu acreditei que isso aconteceu. Em 2019, era uma sexta-feira normal e eu fui pra natação. E me lembro de no final da natação falar assim: Nossa, eu nunca me senti tão cansada, tipo, na vida. Mas sexta-feira, né? Era tipo 8 da noite, nadou, beleza, tava dentro do normal. E aí, desde aquele dia, comecei a ter muita dor de cabeça, passar muito mal, tal. Detesto médicos, hospitais e todos os qualquer coisa ligada a isso. Tomei meu chá, tomei minha aspirina. E falei, amanhã eu vou estar bala, né? Aí passei o sábado mais ou menos, domingo um pouco pior, segunda fui trabalhar, fui dirigindo para outra cidade. Trabalhei o dia inteiro com muita dor de cabeça. Jamais eu faço na minha cabeça de não ir por estar com dor de cabeça. De lá fui para um posto de saúde, tomei dipirona na veia e tal. E senti uma leve melhora. Pensei, tô 10. Eu ainda achei que tava boa. Porque eu sou muito positiva, eu acredito que sempre vai estar melhor. E aí, enfim, foi piorando.
Fui num médico gastro que não tinha nada a ver. Aí ele fez poucos testes, assim. Eu me lembro de ele falar uma coisa ou outra. E falou: Ó, você vai ser internada porque a gente vai eliminar a chance de possibilidade de ser meningite. Quando ele falou isso ali, eu já me entreguei, assim. Já passei mal ali, já saí de lá de cadeira. Eu cheguei andando, tá? Normal. Saí de lá com cadeira de roda. Não consegui andar. Entrei no hospital. É uma loucura. A mente tem um poder absurdo. E aí, então, fiquei internada, passei a não me lembrar das coisas. Eu vivia em 2011, isso era 2019. Teve vários momentos que eles falavam que eu tava em lojas, no shopping. Eu falava, gente, até que eu tava bem, que são coisas que eu gosto de fazer. Então, fiquei bem louca. Aí depois fui mudando, cheguei em 2015. Na mentalidade, assim, eu fui evoluindo. Eles falavam, tá evoluindo, ela tá em 2015 agora. Daqui a pouco ela chega. Daqui a pouco ela chega. Uma viagem no tempo. Foi. E o Daniel achava que eu tinha esquecido dele. E em 2015 já tinha casado. Não tinha casado, mas já estava namorando. E fez o teste, daí eu lembrei dele, graças a Deus, né? Já precisa falar o nome de outra pessoa? Ia ser terrível, nossa. Mas fiquei na UTI, foi um processo bem, bem difícil, assim. E depois um processo bem intenso também de mental no final, depois de eu já estar ali curada, tipo, os médicos já estavam felizes da vida, já estava maravilhoso. E é ali que minha cabeça, tipo assim, deixei dominar mesmo. Eu achava que tava faltando ar, que eu não tava respirando. E tinha ar. Eu me lembro de, tipo assim, eu preciso focar em coisas que existem. Então eu tocava nas coisas pra falar, não, isso existe. Porque o ar não vê, né? Aí eu vi a árvore mexendo e falei, não, então tem ar. Fiquei bem louca mesmo. E isso foi muito bom pra mim. Porque eu nunca dei crédito a pessoas que falavam que teve alguma questão de saúde mental, assim. Sempre achava que era uma leve frescurinha, que tipo alguém que não queria, sei lá, não queria dar a volta por cima, sabe? Ou ficava só presa no negativo. Não dava literalmente crédito a pessoas que falavam que passou por alguma questão de saúde mental. E ali eu falei, acho que... E que eu achava que eu era muito equilibrada. Sempre achei. Nossa, mas assim, se alguém perguntasse uma qualidade, eu falava assim, cara, eu sou muito equilibrada. Tipo assim, eu sei o que é certo e o que é errado, eu tô aqui de boa, às vezes fico mal, às vezes fico bem, mas eu sou muito equilibrada. E ali eu me vi totalmente desequilibrada. E eu me lembro de tipo, sair de mim e falar assim, cara, você tá muito louca, você tá desequilibrada. Eu tinha consciência de que eu tava desequilibrada, sabe? Mas isso me fez muito bem no sentido de cuidar, entender que as pessoas passam por isso, que é muito difícil, que não é só depende de força de vontade, não é a pessoa só falar assim, vou conseguir, não, tem todo um processo, e foi mais desafiador do que a própria doença, porque a doença em si foi desafiador, mas tinha médicos, hospital, remédio, tem toda a dificuldade de que eu passei, mas o depois foi onde eu me entreguei, assim, que acho que foi o pior, aí no final foram 4 meses, considerando desde o dia do hospital até efetivamente voltar ao trabalho, assim. E mesmo assim ainda era bem abalada, assim, não era uma coisa que eu conseguia falar, não conseguia falar como que foi o processo. E não era doença, porque eu já não tinha mais, entendeu? Então foi bem difícil. Acho que no final dos 6 meses que eu voltei a ser... Eu nunca mais voltei a ser o que eu era, assim. Eu sou mais sensível hoje, mais emotiva mesmo, porque eu era muito mais durona, assim. Eu olho para as pessoas de outro jeito, tipo, tenho mais compaixão no geral. Então, eu sinto que eu precisava mesmo ter passado por aquilo, porque foi um processo que, assim, eu me transformei, foi um ponto de transformação, ele entrou na minha lista, assim, de pontos que me transformou, e muito bizarramente, não pro como eu me vejo, mas como eu passei a olhar as pessoas. Tipo, sou muito mais, assim, tenho muito mais empatia mesmo. Eu não tinha, eu achava que sempre era frescura. Tipo, ai, tá bom, vai lá, vai trabalhar, que vai lavar a louça, que passa, sabe? Tipo, vai se ocupar. Então foi um processo importante, sim. Legal. Eu acredito muito que as coisas que a gente passa, ninguém acho que deseja ou quer passar ou procura passar por situações difíceis, mas elas nos tornam pessoas melhores ou têm potencial de nos tornar pessoas melhores, de aproveitar os aprendizados, né, que essa jornada nos traz. E aí continuar evoluindo, Sim. Porque para mim acho que isso foi uma descoberta, que é possível evoluir, que é possível você se conhecer, que é possível ter saúde mental
tipo, com um exercício, sabe, de uma forma assim, não nasci dessa forma, mas de uma forma assim, fui buscar, Sim. fui me desenvolver e com isso trazer um pouco mais aí de alegria e de, Sim. sabe, esperança pro nosso dia. E aí eu falei um pouco dos meus hobbies super normais, especiais e maravilhosos que todo mundo deve gostar também. E aí eu encontro pessoas esquisitas que gostam aí também de cozinhar, gostam de vinho. Me fala um pouquinho quais são os seus hobbies, Isa. Eu gosto. Cozinhar é uma coisa que eu sempre gostei, mas não por obrigação. Então, se eu tiver que fazer o meu almoço, eu não gosto. Mas um dia que eu tô com vontade de comer alguma coisa e eu compro lá e faço, eu gosto. E aí, recentemente comecei a fazer cursos, mas mini cursos, diferente de você que fez 5 anos de curso. Mini cursos, então já fiz curso de risoto. Tem um chefe aqui bem legal, chamado Rodrigo Belora. Ai, meu Deus, tomara que seja esse mesmo nome dele. Daqui do Rio Grande do Sul, que tem um restaurante que eu amo. E ele começou a dar cursos. Aí eu falei, é a minha oportunidade. Aí fiz então de risotos e de massa fresca. Tipo, eu até quis comprar um monte de coisa e tal. Aí o Daniel fez de pão. Como várias coisas tipo 15 frigideiras? Ai, eu amo frigideiras. Nossa, meu. Eu amo. E eu acho todas importantes. Todas Acho elas. super normal ter 15 frigideiras. E eu tenho também agora conchas. Conchas. Eu fui ver, eu tinha 2 conchas do mesmo tamanho. Novinhas. Por que comprei? Não sei. Porque eu acho que tem necessidade, entendeu? Vai que eu precise. E faz tudo na frigideira. Frigideira serve pra tudo. Por isso que eu tenho. Inclusive, até a massa pode fazer na frigideira, o risoto. Eu tenho uma frigideira de risoto. E aí cozinhar. E aí tô na região que tem vinhos. Então, passei a apreciar também, aprender sobre vinhos. Era a pessoa do vinho suave, entendeu? Doce, queria vinho doce. Mas eu não gostava muito. Eu não sabia porque eu não gostava. Eu achava, legal, vou querer uma coisa doce. E aí comecei a visitar várias vinícolas. Aqui toda vinícola que você vai, faz toda aquela explicação da produção e tal. Aí eu achei incrível. Comecei a valorizar muito. Assim, como assim? Ficou anos pra você tomar. Tipo, olha o processo. Tipo, plantaram, depois colheram. Aí depois coloca numa barriga, depois coloca na outra. Depois fica... Assim, eu achava incrível. Você passa a valorizar também aquele produto como um todo, assim. Então, acho que viraram esses meus 2 hobbies. Mas assim, eu sinto... Quando eu falo desses hobbies, eu me sinto muito idosa. Porque eu acho que é a Isabela mais velha já que gosta disso. Tem uma dor. Eu tenho orgulho e tenho uma dor que eu penso, cara, eu virei a tiazona, entendeu? Eu virei a tiazona do vinho. A do vinho, do café especial, massa fresca, entendeu? E risoto, ponto de risoto. Ai, ponto de risoto é coisa de gente mais velha, entendeu? Eu fico sendo ponto do risoto, é isso. Eu me tornei essa pessoa. Me tornei quem eu mais temia. Para ler, eu recebi recentemente do Willi, meu cunhado, um poema, poderia dizer, de Nelson Rodrigues. Vou aproveitar e ler. Nada. Se o homem, de uma maneira geral, tem vocação para a escravidão, o jovem tem uma vocação ainda maior. O jovem, justamente por ser mais agressivo e ter uma potencialidade mais generosa, é muito mais suscetível ao totalitarismo. A vocação do jovem para o totalitarismo, para a intolerância é enorme. Eu recomendo aos jovens: envelheçam depressa, deixem de ser jovens o mais depressa possível. Isso é um azar, uma infelicidade. Eu já fui jovem também e não me reconheço no jovem que fui. Eu só me acho parecido comigo até os 10 anos e após os 30. Eu já era o que sou quando criança. Na adolescência, eu me considero um pobre diabo, uma paródia, uma falsificação de mim mesmo. Depois, a partir dos 30, eu me reencontro. Por isso, digo aos jovens, não permaneçam muito tempo na juventude, que isso compromete. Muito bom. É isso mesmo. A adolescência, não troco absolutamente nenhum momento da minha vida atual por ser adolescente. Tipo, acho que é a pior fase da vida, assim. É muito ruim, as inseguranças e tal. Mas ainda assim, acho que isso é coisa de risoto, massa fresca. Café especial. Maravilhoso. E vinhos. Maravilhoso. Ponto de risoto? Ponto de risoto, Maísa. Eu comi qualquer sushi, coisa. gente. Não. E atum. E o atum, que agora você não come qualquer um.
Podia ser aquele rosinha qualquer. Agora você já sabe que não é bem assim. Não dá, entendeu? Ai, é muito bom. E agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre a gente, sobre o significado de moto, vamos contar o que vocês podem esperar desse podcast, dos nossos próximos episódios. Então, cada episódio contará com 2 convidados, pessoas que têm histórias inspiradoras, experiências marcantes e um olhar único sobre carreira, empreendedorismo, inovação e transformação. Nosso compromisso é com conversas autênticas, onde cada um compartilha sua trajetória de forma aberta, real e sem filtros. Queremos sair do óbvio e trazer temas que realmente façam sentido para quem está ouvindo. Vamos falar de negócios, gestão, inovação, desafios e, claro, propósito. Afinal, o que move cada pessoa é o que dá sentido à sua jornada. Mas agora queremos saber de você que está nos ouvindo, qual que é o seu moto? Você já parou para pensar em um lema que guia suas escolhas? Se pudesse definir em uma frase o que te impulsiona, qual seria? E o que você gostaria de ouvir ou aprender por aqui? A gente quer que esse podcast seja uma conversa de verdade, então manda a sugestão pra gente. Se esse episódio te fez refletir, compartilha com alguém que também pode se inspirar com essa conversa. Nos segue nas redes sociais, mande sua história, seu moto e fica de olho porque vem muita coisa boa por aí. Se você já chegou até aqui, já faz parte da nossa comunidade, esse podcast é para você que quer se inspirar e aprender com histórias reais. Não esquece, cada episódio um novo insight, cada conversa uma nova conexão. A gente se vê no próximo episódio.